Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro e o Diário Legislativo está começando. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara dos Vereadores de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Saiba quais foram os projetos de lei aprovados durante a 64ª sessão ordinária. Time masculino de basquete recebe homenagem durante a sessão de Câmara. E ainda nesta edição, o economista dá dicas de como aplicar melhor o 13º salário. Seja bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Na última quinta-feira, os vereadores realizaram a 64ª sessão ordinária. Confira agora os projetos aprovados durante esta sessão. 6 projetos de lei foram aprovados por unanimidade durante a 64ª sessão ordinária. Um dos projetos concede a medalha Cassiano Ricardo à Banda de Música do Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, de São José dos Campos. Nesse meio século de história, a Banda de Música DCTA tem cumprido seus objetivos em levar o nome do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira através da música. Então eu queria agradecer a todos os vereadores que votaram a favor desse projeto. Entre as outras medidas aprovadas estão a denominação de ruas e a redação final do projeto que nomeia de Praça Leda de Fátima Rodrigues Santos uma área verde na Vila Tesouro. De autoria do vereador Valdir Alvarenga, os parlamentares ainda aprovaram a concessão da medalha Mérito Esportivo Biratã Pereira Maciel ao senhor Antônio José Frige, pela carreira como desportista em São José dos Campos. O Zezinho Frige foi jogador profissional do São José Esporte Clube, por isso entendemos como uma medida muito justa de fazermos essa homenagem, propondo, portanto, a medalha Mérito Esportivo Biratã Pereira Maciel. Eu agradeço todos os companheiros por unanimidade ter agraciado o Zezinho Frige e o Maville. A 64ª sessão do ano ainda teve espaço para homenagens. Os servidores Jorcelino de Souza Lopes e João Roberto Manfredini, que se aposentaram, receberão um diploma pelos serviços prestados ao Legislativo. Essa homenagem agora a esses servidores que prestaram tantos serviços aqui à Câmara Municipal, à cidade de São José dos Campos, a gente só tem a agradecer. Queria convidar aqui o senhor Lopes para que pudesse vir aqui. Manfra, saiu um pouquinho do posto hoje aqui, porque a gente convido vocês que possam vir aqui à frente para que, junto com os demais vereadores, a gente possa entregar a eles essa pequena lembrança da Câmara Municipal. Por proposta do vereador Ciborgue, os parlamentares também homenagearam o time de basquete de São José pela vitória no Campeonato Paulista deste ano. Juvenil Silvério, um dos oradores da noite, falou sobre problemas de infraestrutura enfrentados pela Prefeitura e também sobre mobilidade urbana. O outro orador do expediente, vereador Wagner Balieiro, abordou um novo projeto de lei de zoneamento e a reforma do Teatrão. Acompanhe a 64ª sessão na íntegra no nosso canal no YouTube. Por proposta do vereador Ciborgue, o time de basquetebol masculino foi homenageado na última sessão. Atletas e comissão técnica receberam um diploma pela conquista do Campeonato Paulista de 2015. Veja como foi. Atletas, dirigentes e torcedores foram homenageados na Câmara Municipal pela conquista do título paulista de basquete em 2015. É o 5º campeonato da história de São José dos Campos, que veio após a vitória sobre o Mogi das Cruzes em 3 jogos emocionantes. A proposta do reconhecimento público partiu do vereador Ciborgue e foi aprovada por unanimidade. É um reconhecimento da cidade de São José dos Campos, da torcida de São José dos Campos. Falo aqui como torcedor apaixonado pelo basquete. É o conhecimento de um time que há 5, 6 meses atrás corria o risco de não ter em São José dos Campos. Um time formado às pressas, um time que queria oportunidade, jogadores que queriam oportunidade, jogadores que querem vencer, vieram, deram liga, se uniram, acreditaram no técnico, acreditaram na comissão técnica e veio essa vitória, um campeonato paulista que eu tenho certeza que poucas pessoas acreditavam. Essa dificuldade inicial não abalou a confiança do torcedor. Então lá no início, realmente, muita gente não acreditava muito. Mas quem acompanha o basquete sabia dos nomes, né que estavam vindo para cá e sabia que esses jogadores que estavam vindo, com certeza, iam fazer uma bela diferença. A quadra tem os torcedores que podem ir aos jogos.
tendo 2.000 pessoas ali, 1.500 pessoas ali, só mostra ali. Só que trazendo eles para cá, podem mostrar que a cidade total em si está abraçando o time também. A Câmara de Vereadores está representando a cidade em si, que abraça e apoia o time também. Estreando na função e considerado o melhor técnico do campeonato, Cristiano Hamed, mesmo com pouco tempo, conseguiu ajustar bem as peças do time campeão. Tivemos, como o Zé falou, uma semana para estar montando toda a equipe, porque já estava atropelando para começar o Campeonato Paulista. E a gente foi colocando as primeiras opções, quem a gente queria na posição de armador, de lateral, de pivôs, e como o Zé falou, todos que nós colocamos como primeira opção foram os que nós fechamos. Então, desde o começo a gente teve essa felicidade de acertar nas contratações. Após o título muito comemorado, outros desafios surgem e já começam no próximo dia 4 de novembro, quando a equipe estreia no Novo Basquete Brasil. Com certeza, depois do título a gente sabe que a gente conseguiu um grupo muito forte, é um campeonato diferente, é bem mais desgastante, né? É mais longo, com equipes com projetos aí também de anos, e a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente conseguiu montar um grupo forte, eu acredito muito no momento do grupo, né? E eu acho que a gente vai fazer uma boa temporada aí também. Câmara de São José propõe novo rito para o projeto de lei do zoneamento. Mais detalhes na reportagem a seguir. Para ampliar o prazo destinado às discussões do projeto de lei de zoneamento, que vai orientar o desenvolvimento da cidade, a presidência da Câmara alterou a tramitação do projeto, que passou do rito urgente para o rito codificado. A alteração pode levar à votação da proposta, que possui 230 artigos e 26 anexos, para 2016. O rito urgente significa que o projeto deveria ser analisado em 45 dias. Matéria codificada tem um rito que nós chamamos de rito especial, que são, no primeiro momento, 30 dias, a partir do momento que é lido em plenário o resumo da lei, né, do projeto, daí começa a contar os 30 dias corridos, né? Esses 30 dias é para emenda individual de vereador. Passados os 30 dias, encerra-se o prazo individual dos vereadores e passa para as comissões, no caso, a Justiça, Transportes e Serviços Públicos e de Planejamento Urbano. Com o rito codificado, indicado para projetos que envolvam uma coletânea de leis, o prazo para os vereadores apresentarem emendas segue até o final de novembro. Somente após vencido esse prazo, a proposta passaria a ser apreciada pelas comissões. Não é uma alteração parcial na lei de uso e ocupação do solo, a chamada lei de zoneamento. É uma nova lei. Acontece o seguinte, o projeto é muito complexo. Então você tem que fazer audiências, você tem que necessariamente pedir algumas informações da prefeitura. Como é que foi esse estudo, por exemplo, a mobilidade, a questão ambiental, a questão de impacto de vizinhança, de tráfego, enfim. A Câmara vai realizar uma série de reuniões e audiências públicas em diversas regiões da cidade para apresentar as alterações propostas pelo Executivo e coletar sugestões da população. A população, ela vai ter o direito de debater conosco. Ela vai sugerir, ela vai pedir alteração, vai pedir para manter, melhorar alguma coisa, e etc. e tal. E aí, as comissões vão analisar, os vereadores vão analisar. De repente, pode sair dessas audiências algumas emendas. E no próximo bloco, o professor e economista Roque Mendes dá dicas de como aplicar melhor o 13º salário. A gente já volta. Estamos de volta com o Diário Legislativo. E o final de ano está chegando. Alguns setores já receberam o tão esperado 13º salário. E você já sabe como vai aplicar esse dinheiro? Bom, para falar sobre isso, o Lucas Guerra conversou com o professor e economista Roque Mendes, que traz umas dicas bem bacanas. Boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde, professor Roque.
Muito boa tarde, Gisele, muito boa tarde a todos. Agora nós vamos conversar com o professor Roque Mendes, que ele é economista e coordenador de pós-graduação da Univap. Professor, muito obrigado pela presença, muito boa tarde. E a gente está falando, professor, sobre qual a melhor maneira de cuidar, podemos dizer assim, do nosso 13º, né? Outubro está aí, muitas pessoas acabam recebendo aí a primeira parcela do 13º. E quando a gente pensa nesse dinheiro que chega a mais, qual é a melhor opção? Às vezes a gente pode falar investir ou poupar? Na realidade, o 13º ele foi criado por lei com um objetivo, que seria as pessoas, os pais, principalmente, terem assim algum dinheiro para comprar os presentes dos filhos, para ter uma ceia de Natal. Então ele foi criado com essa finalidade, né? Mas é claro que as pessoas se organizando, ele pode comprar os presentes, ele pode fazer a ceia e ele ainda pode, de alguma forma, utilizar parte desses valores, né? E o que ocorre é que há necessidade, sim, de ser organizado para saber como usar, como aplicar. E poupar e investir, isso depende do cenário que a pessoa está passando? Na realidade, eu colocaria isso numa sequência. Em primeiro lugar, como eu disse, ter a sua ceia de Natal, os seus presentes. Em segundo lugar, seria a pessoa se preocupar que parte desse dinheiro ele deve guardar com a finalidade do começo do ano, porque quando chega lá para o mês de janeiro, aparece assim, né, um monte de IP, IPTU, IPVA e uniforme escolar, material escolar e uma série de coisas para os filhos, e aí não tem um outro 13º. Então, querendo ou não, parte dele a gente separa para isso. Parte, né? Tem de separar para isso. Tá? Uma outra preocupação também é que geralmente as pessoas recebem o 13º e aí ele, ao invés de comprar aquilo que ele quer que ele possa pagar à vista, ele acaba entrando num cartão de crédito. Então ele pega parte daquele dinheiro, compra, mas acaba assumindo uma dívida que vai correr aí depois pelo resto do ano. Tem que tomar cuidado na hora de parcelar também, né? Muito cuidado, principalmente analisar o tamanho do seu bolso em relação ao tamanho da dívida. Então é uma outra preocupação também que deve ter. E a gente pode dizer então que quem puder pagar à vista, é interessante fazer esse pagamento à vista? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, porque aí ele está tratando de uma realidade. E o que ele deve, em termos de aplicação, é evidente que se desse valor tiver assim alguma sobra, aí sim ele deve fazer aplicação, mas nunca aplicação de risco. É isso que eu ia perguntar, em que aplicar? Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma crise no nosso país. Exato. Né? Então, mas existem diversas aplicações. A caderneta de poupança, por exemplo, é um tipo de aplicação que ele pode colocar, tirar também, né? No momento que... E tem aí diversas outras aplicações assim de mais liberais que não paga uma taxa, um juros muito alto, a rentabilidade não é muito alta, mas o principal é que tem uma segurança. A aplicação de risco que as pessoas poderiam fazer seria, por exemplo, se ele entrar aí no mercado de ações, se ele entrar no sistema de compra de dólar, etc., porque pior ainda o dólar do jeito que está, né? Aí é bom tomar cuidado, né, bom tomar cuidado, né? Professor, agora a gente está falando disso, desses cuidados, optar por pagar à vista, não parcelar, e muito importante quando a gente pensa em planilha financeira, né? Fazer esse planejamento. Qual a melhor maneira de fazer esse planejamento para a gente concluir? Então, esse planejamento é uma coisa bastante simples. Bastante simples e deve ser feito a partir de agora. Como você disse, a primeira parcela já vai estar saindo aí. Então ele deve saber quanto ele tem para gastar, ele deve relacionar as suas prioridades, fazer um orçamento daquilo, tá? Quanto eu devo reservar para meus filhos, para a escola, etc. Então esse valor aí está aqui reservado. Agora, quanto que eu vou gastar com meus presentes, com minha família?
Atualmente está se usando muito o sistema de amigo secreto dentro da família, quando a família é grande, é um bom negócio, seja, porque você não precisa comprar para todo mundo, né? E como você mesmo falou, né? Botar tudo na ponta do lápis, né? E quem tem dívida, pagar a dívida. Principalmente, né? Atravessar o ano com dívida, né? Ninguém quer isso. Isso é péssimo, né? Professor, muito obrigado, viu, pelas informações, a gente agradece muito, muito boa tarde. Então, Gisele, ficou a dívida aí, quem vai receber, ficou a dica, desculpa, quem vai receber o 13º, poupar, investir, nada de risco, ter calma, porque a gente sabe que início do ano o país está em crise, a gente tem muita conta para pagar e é sempre bom ter um pouquinho para ir para a segurança, né? A gente volta com você. Obrigada, Lucas Guerra. Agradecemos também a participação do economista e professor Roque Mendes. Bom, e no próximo bloco, confira as atrações da agenda cultural. E no giro esportivo, São José Rugby venceu Curitiba e as meninas da Águia garantiram a classificação para a semifinal da Libertadores. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Confira agora as oportunidades de emprego disponíveis no Pátio de São José dos Campos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de empregos para assistente de vendas, auxiliar de enfermagem, açougueiro, cozinheiro geral e roçador. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. Estão abertas até hoje as inscrições para o curso de panificação promovido pela Prefeitura de São José dos Campos. As aulas são de segunda a sexta-feira. As inscrições podem ser feitas no site viarapida.sp.gov.br. O curso é gratuito e a seleção vai priorizar as pessoas de baixa renda. E na nossa agenda cultural, você fica por dentro das atrações para esse início de semana. Veja! Hoje o Cine Santana realiza oficina de cinema com o produtor Renato Vulcão. A atividade é oferecida gratuitamente em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e com o Museu da Imagem e Som. A oficina começa às 6 da tarde, tem vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone 3942-1227 ou na Secretaria da Casa de Cultura. Classificação 14 anos. Amanhã começa a Semana da Consciência Negra. Durante o mês de novembro serão realizados eventos destinados a comemorar o 20 de novembro. E nesta quarta, a programação começa na Casa de Cultura Chico Triste, com a apresentação Saravá Zumbi. O evento começa às 3 da tarde. A classificação é livre. Participe da nossa programação. Envie sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo para o fim de tarde desta terça-feira e também para quarta-feira. Nesta terça-feira podem ocorrer pancadas de chuva acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima não passa dos 25 graus, a mínima 18. Na quarta-feira o dia permanece nublado com muitas nuvens e curtos períodos de sol. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima 24. E agora o Giro Esportivo te coloca por dentro dos resultados das partidas realizadas neste final de semana. E o torcedor do rugby tem muitos motivos para comemorar. O time conquistou mais um título de campeão brasileiro. Quem traz os detalhes é o repórter Daniel Melo. Boa tarde, Daniel. Olá, Gisele, muito boa tarde. Nós começamos o Giro Esportivo desta terça-feira falando do 9º título nacional do rugby de São José dos Campos. Isto depois de uma revanche contra o Curitiba, que venceu o São José no ano passado e neste ano
não teve jeito. Os caipiras foram campeões, vencendo no estádio do Ibirapuera por 18-6. Isto consolida o São José como o segundo maior vencedor de toda a história da modalidade no Brasil, ficando atrás apenas do SPAC. Aí a recuperação vai fazer mais um try para acabar o jogo, é try! Saulo faz o try do título! Na Libertadores de Futebol Feminino, que aconteceu durante todo o feriadão, o São José conquistou a vaga na semifinal e vai encarar a Ferroviária no próximo dia 5 de novembro. A conquista da vaga veio na fase de classificação depois do empate no último dia 29 contra o Estudiantes de Guarico, da Venezuela, por 1-1 e depois as duas goleadas. A primeira contra o Cerro Porteño por 5-0 em um jogo interrompido pela chuva e que foi disputado em 2 dias, no último dia 29 e dia 1º, e no dia 2 a equipe acabou goleando o Real Pasión, time colombiano, e acabou chegando com uma campanha irretocável aí às semifinais. As meninas da Águia também enfrentaram problemas com a organização do torneio. Isso porque tiveram dificuldades de transporte, não tinham um ônibus adequado para transportá-las até o hotel e reclamações em relação à alimentação. Parece que tudo já foi sanado no momento. Bem, estas são as informações do esporte desta terça-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo, trazendo outras informações no Giro Esportivo. Até lá! Obrigada, Daniel Melo. E o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias do Legislativo e de São José dos Campos. Obrigada pela companhia e até amanhã!